eu chamar aqui, então, o Fernando Fernandes, colocar aqui na tela. Fernando Fernandes, boa noite. Boa noite, Joaquim. Como é que vai? Muito bem. E você, como é que está? Estamos bem, mas, ao mesmo tempo, de coração partido pelas vítimas, né, na Costa Verde do Rio de Janeiro, depois da tragédia de Petrópolis, especialmente também Paraty, uma cidade que eu gosto muito, que eu meio que moro em Paraty, passo grande parte do tempo, passei a pandemia lá. Então é uma pena ver o que aconteceu. E muitos lugares, veja, Joaquim, que são lugares preservados pela natureza, lugares que só chega de barco, que caiçaras, pescadores foram soterrados, quer dizer, nem lugares onde tem degradação do ser humano, não. É difícil, duro. Fernando, deixa eu falar, apresentar para você saber, ele está falando de Paraty agora, o Fernando ele é pós-graduado em Ciências Sociais e é advogado, um dos criminalistas mais conhecidos aqui no Brasil. Foi o primeiro criminalista a atuar na Lava Jato, um dos primeiros, porque foi advogado do Paulo Roberto Costa. Então, para vocês saberem, em relação a Paraty, a preocupação que ele tem com as causas da sociedade. Sábado ele me mandou alguns vídeos pelo WhatsApp, vídeos que ele tinha, e eu até fiz um boletim, tá, na rede, está no nosso canal, e justamente a preocupação que o Fernando estava com a situação da cidade, e ali terrível. São imagens muito boas. Quem não viu, recomendo que veja, está aqui no canal, o título é Rio de Janeiro sofre com a chuva. Tá? E já tinha, naquela ocasião, quando ele me mandou, 8 vítimas fatais. Mas, enfim, este é o Fernando Fernandes, para vocês saberem da preocupação que ele tem. Tá? Tem um escritório no Rio, tem um escritório em São Paulo, sempre ali causas complexas, difíceis, né? O trabalho de advogado não é fácil, não. E sem advogado, você não tem democracia no Brasil, tem garantia de um Estado, tem garantia de direito. Aí vai ver muito mais casos como o da Mira Leitão. Mesmo naquela ocasião... E sem jornalista também, né? E mesmo naquela ocasião, o que havia é o seguinte, quando a Miriam só vai denunciar lá era uma menina, 19 anos, estava fazendo 20 anos. Ela só vai denunciar a tortura com cobra, com cachorro, tinha que ficar nua na frente de todo mundo, quando ela estava com um advogado. Porque, inicialmente, no primeiro depoimento do batalhão, nem advogado tinha, que aí era torturada. E aí, como tem um advogado do lado, aí orientada, menina ainda, ela contou detalhes da tortura, né? Ela relatou, não tem tantos detalhes, porque o depoimento era sucinto, mas não deixou de contar. Então, o pai do Fernando também foi alvo da ditadura, tá? Também foi perseguido, era um funcionário público, eu sei disso, faleceu há pouco tempo, eu já te dei os pêsames por isso, foi um lutador pela democracia naquela ocasião. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas que têm compromisso com a sociedade. Então, o Fernando tem esse compromisso. E agora eu quero entrar no tema do dia. Eu já entrevistei na semana passada e vou voltar a entrevistar quarta-feira um agente da Polícia Federal que era responsável por escutas e que fez escuta clandestina e que ele não sabia que era clandestina, cumprindo ordem superior da época do superintendente, também do Igor, todos os chefes ali determinaram que ele fizesse uma escuta ambiental onde o Paulo Roberto Costa também ficava, porque estava ali o Youssef, o Paulo Roberto Costa também ficava, e outros presos. Eles faziam um revezamento, às vezes, na cela, que era para captar ilegalmente conversas entre eles, né? O Fernando já conversei muito com ele, eu vou pedir até que ele fale sobre isso, para a gente entender que você tem... a Lava Jato foi um período de exceção. Ela usou expedientes de exceção. Eu talvez fale sobre isso. Mas porque ele questionou logo no início do Paulo Roberto Costa, que depois acaba fazendo delação sem a concordância dele, porque aí ele troca de advogado, pressionado pela família, que a família também já estava sendo perseguida e ele tinha ido para o presídio comum, nem banho tomava. Mas, enfim, eu te passo a palavra para você discorrer sobre isso logo no início. Depois nós vamos falar do compartilhamento
das mensagens com o STJ, decidido hoje para mostrar como a Lava Jato agia, inclusive um caso que pode talvez ser enquadrado, inclusive, como estelionato por parte do Deltan Dallagnol. Mas vamos falar disso depois. Primeiro, eu peço que você fale sobre o Paulo Roberto Costa, essa escuta que depois foi dito, era do Fernandinho Beiramar, estava lá há muito tempo, etc, etc, etc. Não. Quem fez a escuta deu a entrevista para nós na quarta-feira e disse, não, fui eu que coloquei. E eu achando que tinha autorização judicial, porque isso ocorre. Mas quando eu soube que não tinha, explicou qual era o que estava ocorrendo ali dentro, ele denunciou. E foi perseguido por isso, mas muito perseguido. A palavra é sua, então, para falar sobre este episódio do início do Lava Jato que as pessoas precisam saber. Porque assim como tem o Tortura Nunca Mais, é preciso ter um projeto também, Lava Jato Nunca Mais, ou Lava Jatismo. Joaquim, primeiro, novamente, obrigado pelo convite. Obrigado por você transmitir a mensagem de socorro de Paraty. Eu acho que você falou da advocacia. Eu já várias vezes fiz depoimento aqui da importância do jornalismo que vocês exercem, o jornalismo independente, jornalismo real, enquanto grande parte da imprensa brasileira foi, na verdade, um porta-voz ou uma agência de propaganda do lavajatismo. Vocês se mantiveram independentes, mas o que nos move, eu acho que em tudo, nessa responsabilidade política, é o humanismo. E esse humanismo é que faz com que paremos também para pedir socorro em relação às vítimas de Paraty, como fizemos de Petrópolis, uma questão importante. E aí eu estava aqui assistindo o programa e fico impressionado como, na verdade, os assuntos se conectam, né? Como a questão aí do nosso terrível deputado Eduardo Bolsonaro falando da Miriam Leitão se conecta com a questão das gravações ambientais que nós vamos falar, né? Se conecta com o problema do Daniel Silveira e com a montagem da Lava Jato e o bolsonarismo. Aonde estão essas conexões? Né? Primeiro, você veja, essas gravações feitas na cela naquele momento, lá no início da Lava Jato, e eu até localizei aqui no meu livro, A Geopolítica da Intervenção, nas folhas 117, eu trago uma foto que foi tirada do Paulo Roberto Costa, na qual ele exatamente denunciava naquele momento que estava sendo ameaçado. É o mesmo momento que estavam gravando as celas, né? Um momento em que se formou uma Guantánamo brasileira. E essa Guantánamo, ela esteve ativa, se não está ainda, até outro dia. As pessoas não eram presas, as pessoas eram sequestradas com uma ordem judicial do senhor Sérgio Moro em vários locais do país e imediatamente transferidas para o Paraná. Porque se o objetivo fosse só preservar uma investigação, eles seriam presos e colocados em um local, de um presídio, onde moravam. Não, eles são transferidos no mesmo dia para o Paraná, e isso virou um método da Lava Jato, assim como foi o auge do sequestro do Lula, que aquilo foi um sequestro de um líder latino-americano que o colocou de forma, inclusive, amordaçado, sem poder dar entrevista. A Richthofen dava entrevista e o Lula não podia dar entrevista. Então, um método de tortura, de sequestro, de isolamento, que na verdade, se tornou Guantánamo. E também ali, não vamos esquecer, porque nós já conversamos várias vezes aqui da influência dos americanos, da CIA, do FBI nessa operação, mas da escola do Panamá, escola de tortura do Panamá,
coisa que os Estados Unidos se especializou, e Guantánamo foi um aperfeiçoamento, como fazer tortura sem, às vezes, dar porrada, deixar sem dormir, ameaçar a família, não dar banho, tudo que o Sérgio Moro fazia, via o seu longa-manos da Polícia Federal. Essa gravação ambiental é um absurdo, uma lástima, é mais uma digital do lavajatismo, que, na verdade, está sendo, agora, aos poucos, exposto, né? Mas como que isso se conecta com a posição do Eduardo Bolsonaro em relação à tortura que a Miriam Leitão sofreu? Por que a conexão do lavajatismo com o bolsonarismo? Exatamente porque os métodos são os mesmos. A diferença é uma diferença de aperfeiçoamento de nível de tortura. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, o bolsonarismo, apoiou o lavajatismo e vice-versa, né? E, portanto, o que eles fizeram lá naquelas prisões é uma reedição do que ocorreu na ditadura militar, e nós já conversamos aqui como isso se conecta via o fio condutor da doutrina de segurança nacional, depois o que vem do DEA. E veja, Joaquim, você acabou de falar, não, aquilo era o Fernandinho Beiramar. Ou seja, exatamente como se conecta a ditadura militar, depois o combate ao tráfico do DEA, depois o lavajatismo através da questão do juiz. Porque gravar um preso numa cela é algo ilegal, inconstitucional. Já basta a prisão, não é? Daí vai se gravar conversa de advogados no parlatório, e o Estado passa a não ter limite, né? E esse lavajatismo apoia isso. Vamos dizer que é uma revelação do que esse fio condutor aprova, e que nós estamos, através do nosso humanismo, a denunciar. Bom, Fernando, temos aqui uma manifestação da Mônica Mello. Ela diz aqui: boa noite, Fernando Fernandes, nós temos seu maravilhoso livro. Abraços de Recife, Pernambuco. Está aqui a Mônica fazendo questão de registrar que tem o teu livro muito bom mesmo. Eu, conversando com o Fernando, falei, agora, quando eu fui na Miriam Leitão, quando ela falou da cobra, eu fui ver o processo. E aí eu dei uma olhada no processo, quando ela tem uma oportunidadezinha ali de dizer o que aconteceu, ela diz. E uma vez o Fernando falou, os processos contam a história do seu tempo. Você pode olhar para os processos que você vai entender o tempo, fazendo a leitura correta, inclusive quando você percebe que tem depoimento sobre coação, né? Que de alguma maneira o processo acaba revelando, em algum momento, talvez, isso acabe revelando. E eu digo isso porque eu faço matéria sobre a Lava Jato já faz muito tempo. E a matéria que eu diria que eu tirei como fonte, foi uma fonte importantíssima, pois fiz vídeos, as 10 maiores ilegalidades da Lava Jato, foi justamente o habeas corpus, o primeiro habeas corpus apresentado à Lava Jato pelo Fernando Fernandes. A Lava Jato era para acabar. Tudo que está sendo anulado agora não era nem para ser anulado. Porque se fizesse tecnicamente, os que tinham que ser punidos poderiam ser punidos. Mas, naquela ocasião, início, um mês depois, o Fernando apresentou um HC, é um livro o HC dele, é um livro, realmente é um livro. E que ele fala que a Lava Jato nasceu em 2006 e ela não tinha um foco, estavam perseguindo tudo ali, todos queriam alguma coisa, entendeu? Sabe-se lá, a troco de que, quando a polícia fica investigando muito, é problemático, porque você pode estar descobrindo coisas e não aprofunda ali. Aliás, o documentário sobre o Moro fala sobre isso. Mas quando no HC, ali o Fernando mostra, não é para estar aqui, houve usurpação de competência e está errado. O Teori Zavascki concorda e anula, e manda remeter tudo para ele e soltar os presos. Aí há uma manipulação de imprensa muito grande. O Moro já usa aquele método e consegue reverter, só fica o Paulo Roberto Costa. Então, eu estou até trazendo de novo esse assunto para as pessoas saberem quais eram
como era duro, como jogavam pesado. E aí o Fernando tentando tecnicamente defender o cliente, né, que era o Paulo Roberto Costa, e eles queriam colocar de pé a Lava Jato com uma narrativa deles. E aí ficavam pressionando para a delação premiada. E aí houve até um episódio, vou até contar aqui, já foi revelado, mas sempre vale a pena a gente falar sobre isso, que quando tinha fim de semana ali na Polícia Federal, eles ficavam trancados numa cela sem tomar banho. Às vezes, fim de semana prorrogado, 4 dias. E aí houve até uma manifestação sua no sentido de, olha, nem animal é tratado assim. Inclusive, reeditou algo histórico que foi a prisão, né, dos Carlos Prestes. Tentativa também uma denúncia de que ele estava, a lei de proteção aos animais estava sendo violada. Você poderia falar sobre isso, Fernando? Mas antes, quero ler mais um superchat aqui, que é do Luciano Frota. Diz o seguinte: Fernando Fernandes tem sido uma voz importante nessa cruzada para mostrar à sociedade o que foi de fato a Lava Jato. O seu livro é fundamental. É verdade, eu falei do HC, o livro é muito mais que isso. Eu agradeço também manifestações de Pernambuco, né? Boa Viagem, lá tem Entre Amigos o Bode, o Guaiamum Gigante, que nem agora está precisando ser preservado, né? Está quase a caminho da extinção, mas eu gosto muito de Pernambuco. O nosso país é um país riquíssimo, é um continente riquíssimo. Essa questão é uma questão de tortura constante, né? Você lembrou a petição que foi feita pelo Sobral Pinto, que defendeu o Prestes, defendeu o Henri Berger, e naquele momento eu resgatei aquela petição, né, para destacá-la em relação ao que estava acontecendo nas prisões, na prisão, na Guantánamo brasileira de Curitiba. E o seguinte, e foi uma das primeiras vezes também, se verifica que todas as vezes que alguém vai despachar que não era daquele miolo da Lava Jato, aquela coluna vertebral fraudulenta que eu chamo, havia vitórias. Então, em um plantão judiciário, um juiz deu uma liminar garantindo que os presos tomassem banho. E tomassem banho de sol. E aí é que vem essa imagem. Essa imagem vem exatamente porque, logo após essa decisão, os policiais federais passam a ameaçá-lo. E o Sérgio Moro, o que faz depois que termina o plantão? Porque se ele fosse o isento juiz que se pregava, ao tomar conhecimento de uma violência, ele iria tomar atitudes. Mas não, é evidente que aquela violência era feita por ele mesmo. Então, ele pega e transfere o Paulo Roberto Costa para um presídio comum em situação subhumana e, logo depois, 2 dias depois, a secretária de Direitos Humanos de Curitiba, do Paraná, devolve ele para a Polícia Federal. Então, ali é uma prova. Veja, essa questão do banho, a liminar para soltar o Lula naquele domingo, que foi um habeas corpus meu, do Paulo Pimenta, do Paulo Teixeira, do Adir Damusso, também por um desembargador que não era lavajatista. E todas as vezes que você saía da fraude, daquelas fraudes que geraram tanto o Moro ser juiz, como o desembargador de segunda instância que foi escolhido em uma fraude em relação ao mandado de segurança do Google, que não tinha nada a ver com a Lava Jato. Todas as vezes que alguém de fora iria apreciar, reconhecia ilegalidade. E essas ilegalidades hoje estão vindo à mostra, o que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão das mensagens do Dallagnol. Essas ilegalidades estão vindo à mostra. O Supremo Tribunal Federal, como mudou, né? Como mudou, porque, inclusive na nova edição do livro, né, como termina 2020, né, e como 2021, todas essas ilegalidades vão sendo
vão aparecendo, vão sendo reconhecidas a partir, inclusive, da Vaza Jato, né? De mais uma questão excepcional do Glenn Greenwald, que traz o material da Vaza Jato, esses diálogos, que nós vamos entrar agora. E muita coisa de surgir ainda, demonstrando as ilegalidades que nós já denunciávamos. As provas é que vão surgindo de maneiras mais contundentes, né? Perfeito. Fernando, tem pessoas me pedindo, eu vou até mostrar aqui, falar novamente o seu livro, que é um livro importante para quem conhecer esse período. Tá? Eu vou até colocar aqui, vou compartilhar uma tela. É isso mesmo. Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Exato. Que agora, inclusive, saiu em espanhol. Entendi. Vou colocar aqui para que também é outra oportunidade de pessoas verem, olha, está aqui, está vendo, né? Esse é o livro Fernando Augusto Fernandes, Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Está aqui, olha, tudo que a gente está falando agora, a bandeirinha dos Estados Unidos aqui tem, imagina os militares, aqui é uma viatura da Polícia Federal, aqui um jogo de xadrez, esse aqui é um peão. Está aqui. Esse é um livro, recomendo mesmo, viu? Que vocês vejam, que vai de tudo da Lava Jato, vocês vão ver ali. São informações que muitas vezes passaram despercebidas e as pessoas não... E aos poucos a gente vai aprofundando nisso, mas está lá desde o início. Esse HC, como eu falei, foi um dia de trabalho logo no início, quando eu comecei a escrever sobre a Lava Jato, mas isso em 2016 ainda. Tá? E só também reforçando, né, dando aqui uma outra informação para vocês, é que isso continuou depois, houve desdobramento, e eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, isso que o Pedro está falando, e eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Carlos Chatter, que era do Posto da Torre. Foi tudo uma mentirada, falaram que ele movimentava milhões, etc. Conseguiram ter uma movimentação que ele assume de operação como doleiro, que ele sempre foi, e nem estava sendo mais agora, de 480 mil dólares, algo assim, mas falavam que lá era o banco da propina, era o caixa eletrônico da propina, falavam de 100 milhões, tudo mentira. E ele me disse, no episódio que ele falou da prisão do Paulo Roberto Costa, que ele disse que havia uma tensão ali, porque sabia que alguém ia delatar primeiro. Tá? A pressão era muito grande para que todos eles delatassem. Tá? E eles acharam que o Paulo Roberto Costa, quando foi enviado a esse presídio, disse que se falou 2 dias, mas quando ele voltou, ele estava destruído emocionalmente. Ele falou isso para mim, numa entrevista. Ele voltou, ele estava destruído. Estava mais magro, deprimido. E, ao mesmo tempo, né, ele estava atacando a família, que era para colocar de pé a Lava Jato, para ter uma narrativa. É assim que foi feita a Lava Jato. Isso é tortura, né? Eu imagino que seja. Evidente. E vamos colocar claramente, quando nós estamos falando de delação, nós estamos falando de 2 questões fundamentais. Primeiro, o problema é como ela é obtida nesse contexto. Ela não é obtida em razão de um arrependimento do acusado, que, por livre e espontânea vontade, resolve confessar e, confessando, vai delatar os seus crimes e os envolvidos. Não. Ela é obtida através de uma prisão ilegal, através de tortura mesmo, tortura procedimental, tortura de não tomar banho, tortura de pressão psicológica, e tortura a família e ameaças. Então, a forma ela é uma forma ilegal, da prisão ao método de quebrar o indivíduo, é tortura. Né? E aí o seguinte... E aí vem o que é a delação, porque a delação, hoje nós sabemos comprovadamente que quem falava o que o preso tinha que dizer não era o preso, não era o sujeito que ia confessar. Não, essa história ia sendo moldada pelos procuradores, pelo delegado, que mudavam termos, que falavam a quem tinha que se inserir em determinados fatos. Né? Então,
é algo obtido de maneira ilegal e o seguinte, e construído. No meio de algumas verdades, porque, óbvio, o Paulo Roberto Costa confessou que recebeu dinheiro ilegal, mas a questão é o que ele acresce, o que cada delator acresce à vontade do próprio do procurador ou da delegada da Polícia Federal. Esse é o... e aí vai se construindo algo que tem um objetivo claro como um míssil para atingir o Lula. Eles não sossegaram enquanto não conseguiram montar uma história que vinha a prender o Lula. Uma história que estava na forma com que eles mesmos queriam fazer as acusações. E aí chegamos, finalmente, ao PowerPoint do senhor Dallagnol, né? Eu queria só fazer uma lembrança aqui, no livro também tem uma coisa muito importante, que é um processo anterior à Lava Jato, e aí porque eu falei de Dallagnol, em que mostra o Sérgio Moro recebendo ofício da Embaixada Americana, mandando criar empresa falsa para fazer depósito nos Estados Unidos, autoriza policiais a se infiltrarem e irem para os Estados Unidos, tudo antes de ser permitido pela lei. E quem é que vai legalizar tudo isso nos autos? Exatamente o Dallagnol. Então, a parceria do Batman e Robin, Moro e Dallagnol, ele é mais antigo que a Lava Jato, tem relações comprovadamente, documentalmente com os Estados Unidos, e veja como ela persiste. Ambos saem para ser candidatos. Quer dizer, eles fizeram política como juiz e procurador, o que é vedado, fizeram política, prenderam adversários políticos e continuaram fazendo política depois. E continuam agora, né? Sim. Isso é escandaloso, né? Porque agora o Gilmar me disse uma coisa que definiu bem, né? Antes era uma união estável, agora eles se casaram, entendeu? Tendo como objetivo comum da política de agora disputar. Eles sempre disputaram poder, na verdade, né? Só que eles estavam disputando por procuração, vamos chamar assim. Mas é uma relação emocional abusiva dos dois, né? Vamos dizer assim, não é um casamento harmônico. Exato, não era exatamente. Fernando, deixa eu, antes de entrar no Dallagnol, saber a tua posição. Os chargistas brasileiros começaram uma campanha para, vou mostrar até algumas imagens enquanto você fala, eu queria saber a sua opinião, para apoiar uma iniciativa que é do Renan Calheiros, do Senado, de aprovar um projeto de anistia ao Walter Delgatti, o hacker. Que foi ele, e hoje o Ministério Público quer 300 anos de prisão para ele, porque vai em crime continuado, etc. E, aliás, hoje eu vou até fazer um vídeo sobre isso, tem lambança direto ali do processo, aquele processo tem que ser anulado também, mas de qualquer forma, tem uma campanha. Você lá atrás já falava que, na sua opinião, nem crime havia. Mas eu queria a tua opinião, o que você acha dessa campanha que eu mostro algumas charges aqui? O que acontece é o seguinte, primeiro, eu ia até procurar um texto meu para lembrar especificamente a sustentação jurídica que eu fiz. Porque, primeiro, evidente que o crime cometido pelos hackers é pequenininho, muito pequenininho. E eles acusaram os hackers de maneira a colocar uma série de crimes que eles não cometeram e agravando absolutamente o que nós chamamos doutrinariamente de overcharging, quer dizer, fazer uma acusação muito mais grave do que o sujeito cometeu, exatamente para que as consequências sejam não a consequência legal, mas a consequência de uma superacusação. E é isso que eles estão fazendo com eles. Veja, vamos lembrar aqui que eu nem chamo eles de hackers, eu chamo de cyberpunks, porque, na verdade, há um movimento internacional
ao qual o Assange faz parte, né? O jornalista Assange, que foi preso em Londres, depois de ser expulso da Embaixada do Equador, né? E o movimento é um movimento político que visa com que, através da tecnologia, se consiga acesso a provas de abusos de autoridades. Então, o que ele fez foi conseguir o acesso, olha que coisa incrível, né? Conseguiu acesso a esses diálogos que foram fundamentais para demonstrar o abuso dessas autoridades. Aliás, várias questões. Eu tenho dito algumas vezes, e a gente fala agora dessa nova decisão do Supremo, eu tenho dito que esses diálogos eles são públicos, eles são públicos por quê? Porque foram feitos por autoridades, entre um magistrado e um procurador, com celulares funcionais e sob processos judiciais, quando a Constituição diz que os atos processuais são públicos, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e que eles quiseram ocultar. Eles fizeram um processo paralelo. Então, eu entendo que esses diálogos são absolutamente prova lícita para que sejam usados em relação ao processo penais e punitivos contra o senhor Dallagnol, os outros procuradores e o senhor Sérgio Moro. Eu entendo que são lícitos. E essa decisão, agora, entrando no assunto, do Lewandowski, quando autoriza esse uso, ela vai nesse sentido, né? Eu posso até dizer o que eu acho que vai acontecer no STJ, mas evidentemente é o seguinte: esse cyberpunk, esse hacker, esse cyberpunk, ele é um perseguido político. Não é que ele não tenha cometido crime, mas o fato é o seguinte: o tipo penal que ele cometeu é um tipo de menor potencial ofensivo, ele não deveria nem ter sido preso, mas ele foi preso em razão do poder que o Moro tinha como ministro e o seguinte, e em relação a um corporativismo que tem o Ministério Público Federal, que está protegendo o Dallagnol e causando uma superacusação contra eles, com uma consequência muito mais grave. Estão fazendo uma espécie de lawfare, que é outro termo que eu não gosto, porque eu prefiro guerra híbrida do que o termo lawfare. Eu não gosto do termo em inglês, é só uma antipatia minha. Prefiro guerra híbrida. Estão fazendo isso com ele. Ele não tem, vamos dizer, ele não é o Assange, mas de maneira muito menor está acontecendo isso com ele. E tem uma coisa, Joaquim, ele quando fez esse ataque cibernético, vamos dizer assim, o fez de maneira muito primária, ele não é nem um grande especialista, né? De maneira muito primária, e ele sequer tinha consciência política naquele momento. Ele passou a ter consciência depois de acessar o material. É verdade. Mas daí eu me lembro claramente de o Augusto Thompson, vou lembrar um advogado excepcional do Rio de Janeiro, já faleceu há alguns anos, ele dizia o seguinte: você sabe qual é a diferença do criminoso político do criminoso comum? É que o criminoso político sabe que seu crime é político. E o criminoso comum não sabe que seu crime é político. Então, ele, naquele momento, ele fez um ato político. Ao acessar o material, como eu disse aqui algumas vezes, quando você pula para dentro de uma casa, cometeu um crime de invasão de domicílio, e aí dá de cara com uma sala de tortura,
Vamos num filme de suspense, quando o cara entra, passa aquela escada e chega lá embaixo no sótão e descobre um sujeito preso lá embaixo, sequestrado há 10 anos. Fala. Fernando, vou só acrescentar para colocar um exemplo do dia. Alguém vai lá e fotografa alguém torturando a Miriam Leitão. Os militares colocando uma cobra lá grávida, chutando a barriga dela grávida. E fotografa. É crime fazer isso? Vai dizer, não, ele invadiu o domicílio, e por isso a prova é ilícita. Não é ilícita, não. Não é ilícita, não. Porque quando você envolve, na minha visão jurídica, quando você envolve funcionário público cometendo abuso de autoridade, veja, todas as garantias individuais da Constituição de 88 foram desenvolvidas para proteger o cidadão do Estado, o indivíduo do Estado. Elas não são feitas para defender agentes do Estado. Quando se querem dizer, olha, eu até compreendo na linha garantista, colegas que acham que se deixar usar essa prova contra a autoridade pública, o argumento é que vão usar contra o cidadão comum. Eu respeito, mas eu não concordo. Não concordo. Eu entendo que há uma ratio na Constituição, e essa Constituição é para defender o indivíduo, e quando um agente do Estado comete abuso, ele não tem as mesmas garantias. Ele não é considerado um indivíduo, ele é julgado como agente público. E essas garantias, lógico que você não pode obter provas sobre tortura dele. Mas quando alguém obtém essas provas, e aí dizer, acho excepcional a campanha, apoio totalmente, acho que eles são perseguidos, é um perseguido político, que precisa ser solto, porque ele está sendo punido de maneira muito mais grave do que o crime que ele cometeu. Eu, daqui a pouco, vou até achar aqui o texto para rapidamente me referir ao tipo penal que eu apontei na época. Eu vou ler aqui. Se você quiser o tipo penal, quiser dar uma olhada, nisso que eu quero agradecer, aproveito para agradecer aqui o Carlos Tinoco, que ele fala anistia para Delgatti. Você apoia a campanha, portanto, se for você tem o seu apoio uma campanha dessa para que seja aprovado pelo Congresso uma anistia para o Delgatti, considerando que o resultado do trabalho dele foi absolutamente positivo e fundamental para a luta pelo Estado Democrático de Direito no Brasil, Fernando? Eu acho que é o seguinte, eu apoio, evidentemente, a campanha, mas o seguinte, mas se cumprissem a lei, não precisaria de anistia. Agora eu acabei de verificar aqui, a violação do sigilo, artigo meu publicado do Conjur. A violação do sigilo de comunicação, artigo 10 da Lei 9.296 de 96, tem pena máxima de 4 anos. E aí você tem exatamente o seguinte, que a pena até 4 anos ela é substituída por medida alternativa. Não gera cadeia. Então, quer dizer, ele não devia estar preso, ele não poderia ser preso sequer por prisão temporária. Então, veja, eu concordo com a anistia, evidente que concordo, mas há um abuso contra ele. Entendi. Nós queríamos que se cumprisse somente a lei, já estaria resolvida a questão dele. Né? Agora, poderíamos ir além, dizer que não houve dolo, porque ele sendo cyberpunk e estando diante de um material que é de um abuso do Estado, né? Aliás, é o seguinte, deveria, inclusive, ter todas as garantias da delação premiada. Afinal de contas, ele entregou ao Estado prova de uma quadrilha, de uma organização criminosa dentro do Estado. Exato. As garantias dele vão ser muito maior.
Então, eu concordo com a campanha da anistia, acho que chama atenção, mas devia ser cumprido estritamente a lei em relação a ele, cuja pena máxima para o tipo penal é 4 anos. Artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica, a pena máxima é 4 anos. Tá? Além de tudo, tendo em vista o grande serviço que ele fez à sociedade brasileira, revelando uma organização criminosa, que é exatamente membros do Estado cometendo abusos, ele deveria ter todas as garantias, mais do que um delator. Ele é um sujeito que, querendo ou não, atirou no que viu e acertou no que não viu. E acertou bem. E derrubou a Lava Jato. Né? Muito bom, Fernando. Fernando, deixa eu agradecer aqui o Fernando Calegari, que diz aqui que Lula poderá perdoar o Delgatti, se aprovado pelo Congresso, e pode sancionar. Tá? Isso pode ser uma sanção. Eu acho que tem sanção do presidente no caso desse. Não sei se é decreto legislativo, mas eu acho que não. Acho que teria sanção do presidente. Isso pode ocorrer. De fato, ou ele pode se licenciar, o vice sancionar, se essa campanha ganhar popularidade, é claro. Que ele deveria ser colocado até num programa de proteção à testemunha, de tão importante que ele é, entendeu? Em relação... E, na verdade, ele está sendo vítima da própria organização criminosa que ele denunciou, né? Sim. Porque no momento em que os procuradores da República fazem uma acusação contra ele, fora da lei, porque fizeram uma acusação mais grave do que a lei permite, se utilizam do judiciário para prendê-lo, quando ele não poderia ser preso, porque, repito, só cabe a prisão preventiva e prisão temporária apenas mais de 4 anos. E a pena máxima do tipo é 4 anos. Então, eles estão fazendo com ele o mesmo método da Lava Jato. Perfeito, que sacada sua, é verdade isso. Eles inventaram um crime de organização criminosa, atribuíram-lhe lavagem de dinheiro que não se sustenta. Não tem nada disso. Ele cometeu um crime. O crime de violação do sigilo de comunicação, artigo 10 da Lei 9.296/96. Pena máxima, 4 anos. Ponto. É o único crime que ele cometeu. É isso. Único. Muito bom, boa sacada, viu? Muito bom. Ele está fazendo direito agora, já está até ajudando em um escritório aí, e gostou muito, entendeu? Da repercussão, de tudo que aconteceu. Então, só estou falando que eu fiz uma entrevista recente com ele e ele, então, contou exatamente o que ele está fazendo hoje. Fernando, está caminhando para o final, que eu estou aqui num prédio, né? Fico no escritório 247, que fecha às 10 e eu tenho que sair antes. Então, deixa eu não tem habeas corpus depois que fecha a porta do prédio, né? Fico trancado aqui, não tem jeito. Mas deixa eu te falar, estamos aqui nos minutos finais, eu vou te perguntar o seguinte, 2 coisas. Primeiro, hoje, Lewandowski, Supremo Tribunal Federal, portanto, autorizou o compartilhamento. Isso vai para o STJ, porque o STJ ainda não concluiu o julgamento da indenização. Ainda valores, ainda isso não está definido. Valor da indenização, que o Dallagnol vai ter que pagar ao Lula por conta do dano moral que o Lula sofreu por causa daquele espetáculo lá do PowerPoint. O triste espetáculo, lamentável espetáculo. E isso autorizou o compartilhamento. Existe uma discussão, que é da defesa do Lula, dizendo o seguinte, como o Dallagnol falava já, as mensagens mostraram que ele já estava formando um fundo, porque sabendo que no futuro poderia ter que pagar a indenização, ele já estava formando esse fundo com dinheiro das palestras. Então, tem ele falando com colegas, etc., querendo saber tecnicamente como ele deveria fazer esse fundo. Então, e agora ele vai e pede dinheiro. A defesa do Lula entende que ele pode até ter cometido estelionato agora, no sentido de ter induzido as pessoas, já que ele formou esse fundo. Então, agora ele está pedindo dinheiro, já teria arrecadado mais de R$500 mil, é o que ele diz, e teria, a indenização é 75, vai ser corrigido, mas esse julgamento não terminou. 2 coisas. Primeiro,
O STJ pode usar essas mensagens no julgamento? O Lewandowski autorizou. Você acha que vai usar? Aí a sua experiência de atuação nas cortes superiores. E a segunda coisa é se faz sentido essa tese do estelionato. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar rápido para que Joaquim não seja preso. Não seja preso no sentido concreto da porta comercial do prédio não se abrir. E a gente pode alongar isso numa outra live. O fato é o seguinte: primeiro, o STJ pode usar, porque está autorizado e vai ser mandado para o STJ. E acho que daí essa prova pode ser extraída para outras consequências, como a consequência relativa a processo de improbidade, a processo crime, tendo em vista que está sendo compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal. Não acho que o STJ vai mudar a condenação, nem o quanto. Primeiro, o STJ já condenou o Dallagnol. Sim. Ponto. O considerou culpado e reformou as decisões de primeira e segunda instância. Acabou. Está condenado. A pena, o quantum, foi um quantum simbólico, certo? Eu acho que destes diálogos pode haver, inclusive, novas ações, porque, veja, ele foi tão canalha que chegou a fazer um vídeo dizendo que o Lula queria tirar dinheiro de criança de câncer. Quer dizer, ele eu não tenho dúvida se ele pode ser acusado de estelionato, mas o fato é que ele vai ser condenado novamente por outro dano moral contra a corte, sim, contra o Lula novamente. Então, é um nível de canalice, e a gente tem que entrar depois em um capítulo do meu livro que é sobre a religião e o lavajatismo, né? Que tem um capítulo só sobre isso, e sobre o Dallagnol é algo a se falar longamente. Veja que ele, em que pese não ser católico, porque ele é protestante, e eu relembro aqui uma matéria que mostra a distância dele, desse Dallagnol, de um Martin Luther King. Vamos rever isso. Mas o seguinte, mas um estilo de religião que ele tem, não estou falando contra a religião, estou falando contra o método dele, do Moro, que é um método embasado em Michael Montaigne, que é exatamente o da mentira. Chama-se catolicismo ilustrado, método da mentira. O Moro fingia que era isento e não era. Fingia que não dava entrevista e vazava como peneira. E da mesma maneira que ele vem um fundo. Na verdade, o nome foi dado o nome de fundo, mas não é fundo nenhum. Porque o fundo teria uma personalidade jurídica própria. Na verdade, ele estava falando o seguinte: eu preciso reunir dinheiro para botar no meu bolso. É isso. Entendeu? Apesar de eu ter mentido que as minhas palestras eram filantrópicas, mas não eram. Não, olha, o diálogo assim não conta que sobrou dinheiro, não conta. É isso. Porque é melhor o dinheiro ficar comigo. Isso. Chama de fundo é só para dar uma ilustração de algo. E o seguinte, e aí você tem uma coisa que é importante, eu tenho que acabar rápido para você ser liberado, que é o seguinte, e aí eu acho que é fundamental. Não está no quantum ele conseguiu arrecadar. Muito obrigado aí, Valdemar Pedreira Filho. Não está no quanto ele conseguiu arrecadar, mas está na consciência da ilegalidade que ele cometia. Sim. Ele sabia que os fatos que ele fazia como procurador teriam consequências jurídicas que o tornaria possível condenação futura. Ora, só faz isso quem tem consciência da ilegalidade que estava cometendo. Perfeito. Né? É isso. Então, acho que esse assunto a gente tem que estender, porque o senhor Dallagnol e o senhor Sérgio Moro representam
uma organização criminosa, uma bandidagem dentro do judiciário brasileiro que precisa ser renovada. Muito bom. Fernando, podemos continuar essa conversa? Eu vou agendar com você daqui umas 2 semamas, se você puder. Então, Vamos. eu quero ver com você. Vamos. Porque, com você, cada assunto que a gente toca tem mais 10 que se desdobram, entendeu? O repertório é muito grande. Vamos fazer isso? Começa às 9 da manhã. Tá ótimo. Vamos fazer isso, então. Eu vou ligar para você para marcar daqui uns 15 dias, mais ou menos, tá bem? Fechado. Estou à sua disposição e de todos aqui. Um abraço. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado por acompanhar. Deixa eu sair rapidinho aqui para não ficar trancado aqui. Aí eu vou ter que ligar para pedir um habeas corpus depois. Obrigado, Fernando. Valeu, pessoal. Até mais.